Você já deve ter percebido que as pessoas, com o avanço da internet, elas ganharam um certo tipo de poder. Poder no sentido de opinar. Opinar muitas vezes sobre temas que elas desconhecem. E aí nós vemos um imenso falatório na internet. Pessoas criticando outras pessoas. Muitas vezes a pessoa acaba até mesmo difamando ou mesmo criando maledicências contra outras pessoas, youtubers famosos ou mesmo pessoas comuns. E no meio disso a gente precisa tomar cuidado para não ser infectado por esse monte de opinião. Talvez a opinião alheia pode sim influenciar na maneira como você pensa, na maneira como você age. E às vezes nós fazemos isso, nós damos opinião. Esse canal mesmo, Fox Life, é um canal de opinião no final das contas, mas existe um elemento muito importante que precisa ser levado em consideração no momento em que você for opinar ou mesmo criticar uma pessoa. Temos que entender que uma pessoa, ela tem uma história de vida, ela tem as suas virtudes, as suas fraquezas, e no meio disso, às vezes, a pessoa pode ter um grande problema, ela precisa realmente de ajuda, e de repente uma opinião pode prejudicar as decisões daquela pessoa, fazendo com que ela tome decisões equivocadas, prejudicando assim a área familiar, afetiva, relacionamentos, financeira, profissional, enfim. Temos que ter responsabilidade ao dar opiniões. E principalmente, como eu falei, temos que ter um elemento em mente que vai fazer com que nós realmente possamos trazer algo de maneira consciente, honesta, para que a outra pessoa seja ajudada. O que eu quero dizer com isso é que toda vez que nós formos dar alguma opinião, existem vários elementos ao dar opinião, nós precisamos trazer uma solução. Não sei se você já percebeu, mas em todos os vídeos eu sempre trago um tema e trazendo esse tema eu busco trazer uma solução para poder ajudar aquela pessoa em relação àquele tema. Não é simplesmente uma opinião vazia, mas sim uma ajuda. Então, temos que ter isso em mente toda vez que a gente for dar uma opinião e principalmente se a pessoa está pedindo a nossa opinião, que muitas vezes a pessoa não quer a nossa opinião. Você já deve ter passado pela experiência de estar numa roda de amigos e de repente você diz alguma coisa e chega alguém e começa a opinar sobre aquilo, sendo que você não autorizou aquela pessoa a dar a opinião. E isso, você já deve ter tido essa sensação de a pessoa está de certo modo invadindo a sua área, sendo evasiva no final das contas. Às vezes a gente faz o mesmo, nós fazemos o mesmo. Chegamos e começamos a palpitar sobre a vida das outras pessoas e com certeza elas têm esse mesmo sentimento, de invasão. Então precisamos ficar atentos a isso, Temos que ter muito cuidado, porque a internet, nós vemos aí pessoas ganhando uma certa coragem ao dizer alguma coisa. Aqui mesmo no canal vem pessoas e deixam alguns comentários que elas não comentariam se estivesse face a face comigo. Porque a internet, como ela tem essa ponte de distância, você pode dizer o que você quiser porque você não está presencialmente com a outra pessoa. Então isso faz com que as pessoas ganhem uma certa coragem da qual elas não diriam ou fariam coisas em frente presencialmente. Então elas ganham sim essa coragem. Então eu imagino que é por isso que muitas pessoas gravam vídeos atacando outras pessoas, falando mal delas, sem nenhum fundamento muitas vezes. Então isso é muito prejudicial. E a melhor forma de nós não contaminarmos, sermos contaminados por isso é justamente não tomar essa ação. Às vezes eu trago alguns exemplos de pessoas que tiveram um certo tipo de comportamento em determinada ação, em determinado contexto, e aí eu explico ponto a ponto o porquê que eu estou falando aquilo. Tem um certo fundamento. Agora, atacar por atacar outra pessoa é algo que é muito feio, isso, no final das contas, Então a gente precisa tomar consciência disso, de que nós somos seres humanos, de que as nossas ações, tanto na internet quanto presencialmente, são as mesmas.
Não adianta nada a pessoa vestir um personagem na internet, porque mais cedo ou mais tarde ela vai ser desmascarada. Assim como muitas pessoas foram desmascaradas, né? As máscaras caem em um certo momento. Então temos que ter essa congruência, né? Sermos uma pessoa só. Se você conversar comigo presencialmente, você vai perceber que eu sou o mesmo Luiz, que grava vídeos aqui. É óbvio que para gravar vídeos, né, a gente precisa ter uma certa postura, eu preciso aqui me preocupar com a maneira como que eu vou me apresentar num vídeo, né, enquadrar certinho, mas no final das contas eu sou o mesmo Luiz. É a mesma opinião, eu digo o que eu digo aqui no YouTube, eu diria também presencialmente, assim como eu digo quando eu estou com os meus amigos, quando estamos aí numa roda de amigos. Então, essa questão da opinião, eu acho que é muito importante. A gente não deve atacar as pessoas, muito menos sermos invasivos. Simplesmente dar uma opinião sem que a outra pessoa permita, né, que ela tenha uma opinião sua. Isso é muito importante no trabalho, nos relacionamentos. E quando a gente percebe isso e começa a agir dessa maneira, você pode perceber que a sua vida se torna até mais leve. Por quê? Porque que nós não precisamos saber tudo, nós não precisamos opinar sobre tudo, até porque nós não sabemos, né? Seria ridículo se eu chegasse aqui e começasse a falar sobre leis, né? Na questão jurídica. Por quê? Porque eu não sou jurista, nunca estudei sobre o assunto, assim como também nunca estudei sobre medicina. Então, seria apenas uma nuvem, a minha opinião seria como uma nuvem que passasse, né? Uma nuvem grande, talvez fizesse barulho no momento, mas sem nenhuma substância, sem nenhum conteúdo. Então, isso é muito importante, da gente realmente, quando formos dar uma opinião, já ter isso em mente, de que se a outra pessoa pedir essa opinião, a gente sim, podemos dar a opinião, com todo o amor do mundo, né, com toda a responsabilidade do mundo, e sobre assuntos que nós dominamos, ou pelo menos estudamos, estamos à parte. Isso é extremamente importante. Isso vai fazer uma diferença enorme para a sua sanidade mental e a tua vida vai ficar muito mais leve. Você vai perceber isso, ok? Deixa aqui embaixo, agora sou eu pedindo a sua opinião. Deixa aqui embaixo a sua opinião sobre esse tema, sobre esse vídeo, porque é importante, isso ajuda a engajar o canal e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!